E a gente vai trazendo um pouco mais de informações também para trazer as análises aqui, Gi, então falando dos destaques dos protestos na França, que sabemos tem o costume de ter protestos que chamam bastante atenção, e essa visão histórica também contra essa questão do acordo com o Mercosul, um protecionismo interno que a gente analisa aqui agora também, mas ainda assim por esse viés do fato histórico, que é esse acordo saindo do papel depois de mais de 25 anos. Aqui no programa de hoje tenho o prazer de receber os professores Paulo Souza e Fábio Andrade aqui comigo, a quem eu já agradeço a presença. Começando por você, Paulo, um bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Natália, bom dia, Fábio, bom dia a toda a audiência, um prazer estar com vocês aqui. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo também, vamos junto nesse sábado. Vamos junto, bom dia Natália, bom dia Paulo, bom dia telespectadores, vamos embora porque assunto não falta, né? O tempo aqui no All News de fim de semana sempre fica apertado, né? Tô acostumada com as 3 horas da semana, mas aqui a gente resume tudo para vocês. Queria começar te ouvindo, Paulo. A gente tem hoje um movimento histórico, então, que é a assinatura oficialmente desse acordo que demorou tanto tempo para ser negociado. Retomando aqui os dados, vai reunir um mercado estimado de 120 milhões de consumidores, um PIB superior a 22 trilhões de reais. Giovana trazendo para a gente um pouco da Europa, as repercussões. Queria ouvir suas primeiras análises do que esperar agora após a assinatura. Tem um tempo ainda para as coisas começarem a caminhar, mas o que podemos já cantar vitória, de certa forma, a partir de hoje com a assinatura no Paraguai? Sem dúvida que a grande vitória é um desenrolar de um acordo de tanto tempo, que, para além da relação Mercosul e União Europeia, né, do lado de cá do Atlântico, nós podemos comemorar, né, a demonstração de força e relevância na política e no comércio internacional do Mercosul, né, que muitas vezes foi duramente criticado, inclusive no nosso país, né, muitas vezes tratado como ideológico, pouco pragmático, e que, nesse momento, tem uma grande vitória pragmática, vai ter algumas questões aí para se debater, porque, obviamente, não é um consenso geral sequer no Mercosul, mas que demonstra uma potência em um momento em que a América Latina, né, e boa parte dos países do Mercosul sofrem pressões significativas do governo Trump, por exemplo, no que diz respeito às suas relações políticas e comerciais nos últimos meses, né? Vale lembrar que Trump chamou a América Latina recentemente de quintal dos Estados Unidos, né? E logo em seguida nós temos esse acordo comercial muito importante que gera mais um pedacinho, não é algo, né? Obviamente não é uma autonomia definitiva dos Estados Unidos, e nunca será, porque isso é impossível, mas de fato é uma autonomia, uma variedade de mercados e de possíveis negociações e comércios da nossa indústria, e nesse caso, principalmente do nosso agronegócio. É muito interessante a gente olhar por esse lado, né, professor Fábio? Inclusive, tem o destaque do fato de que o presidente Lula não vai estar presente hoje por motivos de outras agendas importantes também, mas queria uma análise sua desse momento. Lula recebeu ontem a presidente da Comissão Europeia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas é uma vitória diplomática de certa forma, né? Agora, como que o senhor vê a atuação do governo aproximado, né, perto disso tudo nos próximos dias? O que precisa ser feito agora para se manter a relevância do que está sendo feito, uma vez que no cenário geopolítico como um todo é de extrema importância que se tenha esse fortalecimento aqui da região, professor Fábio? Bom, nas próximas semanas a gente vai ter os próximos meses, né, todos os desenrolares burocráticos para que efetivamente o cidadão e os consumidores consigam sentir no bolso as diferenças. Em complemento ao que disse a Giovana, além de vinhos, é importante dizer que esse acordo vai permitir que alguns setores industriais ou de produtos industrializados europeus cheguem mais baratos ao Brasil, em especial farmacêuticos, e isso pode ser importante para a vida do consumidor. Agora, politicamente, eu queria fazer também um complemento, concordo bastante com o Paulo, e eu diria até mais, Brasil e União Europeia
no contexto que nós vivemos de forte, puxado sobretudo pelos Estados Unidos, de fortes sinais de nacionalismo e de retomada de comércio bilateral, ou seja, um país negociando diretamente com o outro, e toda aquela construção pós-Segunda Guerra de organizações multilaterais, de esforços de países de formarem blocos econômicos e negociarem conjuntamente, sendo esvaziados, o Brasil, o Mercosul e a União Europeia tentam dar uma resposta também a essa força intensa do presidente norte-americano Donald Trump de retomar um comércio mais bilateral e induzir todos os países ao nacionalismo. É uma aposta arriscada, mas faz sentido e tem tudo a ver com a tradição diplomática brasileira, que sempre foi uma tradição de tentar equilibrar diferentes pratos, por mais conflitantes que sejam esses pratos, né? Então, ao mesmo tempo em que o presidente Lula, numa diplomacia presidencial, dá claros sinais de que não quer entrar em rota de colisão com o Donald Trump, ao mesmo tempo, o Brasil participa via Mercosul desse importante momento em que a gente tem um respiro, espero que não seja o último, desses arranjos multilaterais. Nessa que vemos os cuidados todos nas negociações, né, professor Paulo? Acho bem interessante. Acho que sempre que eu fico a semana toda aqui com tanta informação, eu chego no sábado com a necessidade de filtrar um pouco as coisas, senão a gente perde a dimensão do que a gente está falando. Se a gente, dentro do acordo do Mercosul agora, por exemplo, pudesse separar em momentos o que nós vamos ter de resposta a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo do que ele representa nessa estrutura que o professor Fábio trazia aqui para a gente, o que pode ficar de momento na sua avaliação? Acho que o que pode ficar de momento são essas questões que o professor já colocou e que eu acrescento, que são essas, né, relações, esse respiro, né, das relações comerciais bilaterais em um contexto, né, cada vez mais tenso na política internacional e que pode afetar de forma muito rápida, né, os mercados internos e as relações comerciais exteriores de qualquer país, inclusive do Brasil, né, que é um país muito importante em toda essa dinâmica. Esse eu acho que é o do curto prazo. Nós vamos ter aí já no segundo semestre desse ano e provavelmente de forma mais efetiva no ano que vem, os principais resultados no que diz respeito, né, a esses produtos importantes que você citou, que vêm da União Europeia para o Mercosul e, obviamente, para o Brasil. Mas nós temos também desafios que aparecem nesse médio prazo e que podem também nos custar algumas questões no longo prazo, né? Todos já sabemos como o Brasil internamente vem sofrendo um processo, ou vinha sofrendo um processo de desindustrialização que passou a ser levemente revertido nos últimos anos, né? Mas ainda é significativo, o que leva a uma dependência cada vez maior das nossas commodities, do agronegócio. E uma vez que o mercado, né, de relação de importação dos produtos industrializados da União Europeia coloca esses produtores, né, de industrializados em uma posição mais favorável para cá, é de suma importância que nós pensemos, né, projetos de reindustrialização, rearticulação paralelamente a esse processo, para nós não corrermos os riscos de ficarmos extremamente dependentes do agronegócio, porque vale lembrar, somos uma sociedade que depende excessivamente no que diz respeito à mão de obra, à geração de empregos do setor de serviços, que está majoritariamente nas cidades industrializadas, urbanizadas, e o agronegócio não produz tanto emprego assim. Então, é importante também, paralelamente, no médio, para se chegar a um longo prazo mais razoável, um projeto significativo de fortalecimento da nossa indústria, inclusive em termos de competição com o que vem e o que virá, principalmente, da União Europeia nos próximos anos.
Com certeza, professor, é muito importante a gente pensar desse ponto dos desafios. Na nossa reportagem, a gente traz até algumas repercussões nesse sentido, como da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, dizendo que o Brasil precisa antecipar alguns desses problemas que podem afetar a competitividade do setor, no caso, eles falando aqui da ABIMAQ, para aproveitar as eventuais oportunidades que vão surgir, que para o acordo ser positivo, na avaliação dele, do presidente executivo da entidade, José Veloso, é necessário que o Brasil enfrente impostos e juros altos e melhore o ambiente de negócio. Nesse caminho, professor Fábio, para a gente chegar nesse longo prazo sustentável que o professor traz aqui para a gente também, na sua avaliação, o que o Brasil precisa ficar atento em termos de desafios? O Brasil, nós conseguimos, de uma forma muito difícil, né, sobretudo levando em consideração a mudança na reconfiguração de poder interna, estou falando da dinâmica entre executivo e legislativo, ainda assim foi possível aprovar uma reforma tributária, né, para tentar diminuir um pouco do que é o custo Brasil e tornar os produtos, a produção nacional minimamente mais competitiva com o que virá de fora com menos impostos. Há desafios que são internos para que basicamente a gente consiga ter uma retomada do setor industrial. Muitas vezes a audiência pode ouvir isso e pensar, mas vai dar mais dinheiro para a indústria, mais BNDES. Tem dois fatores. Os países desenvolvidos sempre fizeram isso. Por exemplo, os Estados Unidos, não sei o quanto as pessoas sabem, quanto a audiência sabe, mas o sistema de segurança norte-americano, sobretudo o Pentágono, é um grande comprador de tecnologias. E não são tecnologias já prontas, são tecnologias em desenvolvimento. E isso faz com que você tenha núcleos de pesquisa, você tenha um mínimo de atividades industriais que se ligam com atividades de serviço e mantêm a economia aquecida. Então, falta ao Brasil desenvolver um plano de industrialização que não seja aquele velho de dinheiro a juros baixos ou juros negativos para os mesmos setores de sempre. Basicamente, o desafio que se coloca para o Brasil de fato, essa reforma tributária, ela conseguir não cair na armadilha de ficar sujeita a inúmeras interpretações jurídicas que vão fazer com que seu efeito de simplicidade se perca. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria basicamente um plano nacional de inovação e tecnologia que abarcasse desenvolvimento industrial. O Brasil tem indústrias que são competitivas a despeito de tudo aquilo que se chama de custo Brasil. Então, talvez essas indústrias, que são indústrias como a Embraer, como indústrias de pequeníssimo tamanho, mais desenvolvedoras de radares, e radares eu falo não radar para pegar multa de trânsito, radar militar, né? Então, essas empresas poderiam servir como estudo de caso para que fosse feito um grande plano de tecnologia e inovação que permitisse a gente renovar a nossa indústria. Porque, de fato, eu concordo em gênero, número e grau com o professor Paulo. A dependência excessiva do agro é ruim do ponto de vista comercial e é ruim do ponto de vista até do consumidor. Porque, efetivamente, a gente já teve essa experiência. Quando tem um maior escoamento da produção para exportação, falta produto no mercado interno e o consumidor acaba pagando mais caro. Ponto 1. Ponto 2, a Giovana falou dos tratores que estavam sendo utilizados. É capaz que tenham ainda mais tratores quando esses agricultores ficarem sabendo que existe crédito agrícola subsidiado no Brasil. Então, o que vai ser dito por agricultores lá na União Europeia e as próximas reclamações que a gente vai ter é que, basicamente, o Brasil está fazendo construir um acordo que tem concorrência desleal. Isso seria uma questão com a União Europeia, mas para nós o ponto vai ser: o Brasil vai ter um plano safra e dinheiro colocado em políticas agrícolas que vão servir mais para produtos que vão ser exportados. A gente vai corre o risco de ter desabastecimento nacional e aumento do preço dos produtos agrícolas. Então, são múltiplos desafios que se colocam. Há de se comemorar? Sim, mas tem muito desafio de curtíssimo prazo para ser enfrentado a partir do acordo com a União Europeia.